Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. 7h04. Bom dia para você, ligado aqui na 99. É com muita alegria que nessa manhã nós recebemos aqui Sebastião de Freitas Júnior. Vamos contar um pouquinho do currículo do nosso amigo que está com a gente aqui hoje no nosso estúdio. É psicólogo pela Universidade Federal de Goiás, com 7 anos de experiência, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação avançada em análise do comportamento e capacitações em gestão de pessoas e terapia de casal. Oferece atendimentos presenciais e online a adultos acima de 18 anos, abordando desafios emocionais, profissionais e relacionais, incluindo estresse. Além disso, é esposo da Laura e pai da Ana. É um prazer receber aqui o Sebastião. Bom dia, Sebastião, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E Fica mais pertinho, fica mais aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? É um prazer e espero que seja um dia muito especial. Com certeza, eu tenho certeza que já está sendo. Só do bate-papo que nós já tivemos aqui antes já foi muito agradável. Demais, já valeu a pena aí, né? É um prazer te conhecer pessoalmente, nós havíamos conversado só pelo telefone, né? E eu estou muito feliz de você estar aqui conosco, trazendo um assunto tão importante, ele também que é escritor, né? Tem um livro Menos Estresse e Mais Saúde, um guia prático para o bem-estar do corpo e da mente. Inclusive já me presenteou com um livro aqui, que eu já disse para ele que eu vou devorar. Pode ter certeza que rapidamente já dou retorno sobre esse livro. Sebastião, eu queria que você ficasse bem à vontade para se apresentar, contar um pouco da sua história, por onde você já passou nesses anos de experiência como psicólogo, naquilo que você aborda, naquilo que você trabalha. E a partir daí nós vamos tocando nesse assunto que é tão importante. Só uma pergunta para começar. O povo anda muito estressado? Nossa, como se diz, né? Hoje é difícil achar alguém que não está com um nível de estresse aí um pouquinho exagerado, ou pelo menos, como se diz, acima da média. Uhum. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês, contar a minha história, né? Eu não sei como, eu sempre pensei um pouco sobre isso, de como que começou minha trajetória com a psicologia. E eu nunca achei um ponto, um fio de onde começou. Porque quando eu fui escolher o meu curso, eu peguei ali a grade dos cursos que tinham lá na Universidade Federal de Catalão e fui sorteando, tipo assim, tirando, né? Esse aqui eu não queria, esse aqui eu não queria. Até que sobrou psicologia. Só que parece que na vida da gente algumas coisas acontecem depois mais pra frente que vai fazer mais sentido. E eu me encontrei totalmente na área da psicologia. Na época, até na faculdade, eu fui mais para uma área social, que é o trabalho com grupos, com comunidades, né? Só que quando a gente terminou a faculdade, eu percebi que seria interessante começar na clínica. E aí, me apaixonei. Passei por alguns processos aí de dúvida, como qualquer pessoa pode passar. Já pensei em desistir da profissão. Que faz parte. Totalmente. De qualquer área. Né? Exatamente. Faz parte. Só que hoje eu falo de coração, sou psicólogo 24 horas. Até sonho atendendo. Isso é bom. Tá bom? E aí, a questão do estresse, que hoje eu trabalho mais, né? No consultório eu atendo muito, assim, empresário, questão de relacionamento e estresse. É os 3 pontos principais. Mas eu especializei muito no estresse, né? Como uma forma até de trabalhar na minha própria vida. Porque teve um momento que eu precisei de buscar essas ferramentas para o estresse. E aí, me ajudando, eu quis ajudar outras pessoas também. E hoje, como se diz, né? Ferramenta de estresse, ela vai ajudar de criança a idoso, em todos os setores da vida. Eu brinco aquela hora que você perguntou, né? Se tá todo mundo estressado. Problemas, por exemplo. Se tá solteiro, às vezes tá com problema, tá sentindo estresse. Se tá casado, tá com estresse. Se tá desempregado, tá com estresse. Se tá empregado, tá com estresse. Então, em todos os lugares da vida hoje, a gente vai encontrar desafios, problemas. E as ferramentas para o estresse, elas vão nos ajudar muito.
Eu falo que uma das coisas que hoje, né, já com 44 anos, a vida nos ensina muito, que antigamente a gente tinha uma ilusão que, gente, eu só queria viver sem problema. Isso. Só porque eu falo que é uma grande ilusão, né? Totalmente, Porque o né? ser humano em si só, ele é tão complexo que essas pecinhas, quando elas fogem do lugar na nossa mente, você já tem um problema. Exato. Se não é externo, é dentro de você. Isso. Então, o problema não tem como nós passarmos por aqui sem ter. A diferença é como encará-los. Justamente. E às vezes o estresse ele toma conta a um certo ponto que a gente começa a ficar cego, não é? Você não consegue ver uma saída. Seria por aí que a gente poderia começar a pensar sobre esse assunto, da questão do estresse? Justamente. A gente estava até conversando aqui antes, né, Uhum. sobre a questão da esperança, que quando a gente passa por algum problema, e a vida sempre vai ter problemas, tem um psicólogo muito famoso, psiquiatra, aliás, que ele fala assim, o sofrimento ele é inerente da vida humana. Você não vai achar um ser humano que não tenha o sofrimento presente na sua vida. Só que quando a gente está passando por esse sofrimento, a gente se sente como que fechado naquele problema. E a gente sente como esperança, como se não tivesse saída, como se a gente não visse como resolver aquela situação. Só porque a gente tem que lembrar que não é porque nós não estamos vendo que não existe uma saída. E aí entra a questão da esperança, do progresso, né? Então, assim, um dos trabalhos que a gente começa, às vezes, com o estresse, é até esse autoconhecimento. Igual uma primeira técnica, chega a pessoa, às vezes, no consultório e ela fala assim, parece que o estresse está em todas as áreas da minha vida. Uma primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos listar esses estresses, né? Então a gente pega as principais áreas da vida e vai colocando ali, e parece que só de colocar no papel, aquilo que parecia muito bagunçado já começa a se organizar. Então já começa a dar uma estabilidade. Porque quando a gente está passando pelo estresse, a gente tem uma sensação como se fosse assim, é um monte de coisa. E quando a gente começa já a dar nome aos bois, parece que a coisa já começa a ficar mais ordenada. Ela sai daquela desorganização, daquele caos e começa a ter uma ordem. Então, eu falo muito, o desafio que a gente está fazendo agora do estresse, ele é ligado a esse autoconhecimento. O primeiro passo é você mapear. É você começar a falar assim, eu vou olhar para a minha vida e vou mapear os pontos de estresse, onde está acontecendo e dar esses nomes. Porque é a partir daí que a esperança começa a surgir. A gente tem que primeiro definir o problema. Eu passo muito para os clientes a questão, por exemplo, de escrever, né? Muita gente não entende. Por que a gente tem que escrever? É porque os nossos pensamentos, eles são caóticos. Você pode observar, às vezes a gente está aqui, você pensa, nossa, eu tenho uma conta para pagar, eu lembrei de um problema, eu tenho que fazer tal coisa. Quando eu sair daqui, estou focado no programa. Olha para você ver. Agora, se você põe na escrita, não tem como ser caótico. Todo texto ele precisa ter coesão e coerência. Então, quando a gente vai escrevendo, isso vai organizando também a nossa forma de pensar. Então, a primeira habilidade que eu falo aí, a primeira ferramenta que a gente vai usar para o estresse, para começar a ter um caminho, é a gente mapear onde a gente está, as principais áreas da nossa vida. São 5 principais, né? A nossa relação com a gente mesmo. Então, a gente pensar, eu comigo mesmo, quais são os pontos de estresse que eu tenho? E você vai perceber a minha relação com o outro. Então eu vou observar também como eu estou me relacionando com outros pontos de estresse que tem naquela área. A área ocupacional, que é ou as pessoas que estão estudando ou trabalhando, né? Quase não tem estresse nisso hoje, né? Deixa quieto. Isso. A nossa área de recreatividade, porque ela é um ponto essencial para o estresse, que é o quê? A capacidade de se divertir, relaxar. Hoje as pessoas às vezes não conseguem desligar. Né? Então essa área recreativa ela é muito importante. Quando a gente faz o mapeio do estresse nessa área, é para entender a rotina da pessoa. Você pega a rotina da pessoa, você vai perceber que ela está no automático. Inicia e termina o dia como se fosse ali um filme que se repete todos os dias. Então a gente, mapeando isso, porque a segunda parte é o desenvolvimento da estratégia, a gente vai colocar intencionalmente pontos de recreação. E a última é existencial. É a área que eu pessoalmente considero a mais importante. A área existencial é tudo aquilo que é maior do que você. Por exemplo, a minha família é maior do que eu. Então eu ter mapear esses problemas da minha família, a minha comunidade, a minha espiritualidade é maior que eu. Então a fé entra nesse ponto. A fé entra nesse ponto, Ótimo. exatamente.
Quando uma pessoa, por exemplo, não tem espiritualidade, a gente vai trabalhar o quê? Com metas e objetivos. Porque a meta e o objetivo é o quê? Algo maior que eu, né? Então, uma pessoa que ela, por exemplo, não tem uma espiritualidade, eu vou traçar com elas metas e objetivos, porque aquilo é maior que ela. Agora, se você tem uma espiritualidade, entra o quê? Sua religião, Deus, né? A área existencial. E também pontos de sensibilidade social. Quando eu vou até um orfanato, um asilo, ajudo uma comunidade, faço um trabalho, seja, por exemplo, tem pessoas que amam, né, cachorrinhos, trabalhar com essa área também é o quê? A pessoa se diverte, relaxa o estresse e ao mesmo tempo está trabalhando ali pela melhora da comunidade. Então, se a gente trabalha essas 5 áreas e mapeia esse estresse e faz um mapeamento de desenvolvimento nessas áreas, é como se o estresse já começasse a esvanecer. Porque você viu que a gente preenche com muita coisa boa, né? E aí o estresse naturalmente ele diminui. Então a gente vai ver o quê? Quando uma pessoa está estressada, ela chega no meu consultório, às vezes ela está com 2 áreas que ela está trabalhando e ignorando outras 3. Todas 3. O ser humano, ele sempre vai ser integral, ele sempre vai ser sistêmico. Se o ser humano tiver faltando ali um ponto que ele está em déficit, aquilo vai prejudicar outras áreas da vida dele. É como se puxasse. Então, vamos pegar aí uma área mais ligada aí ocupacional, ocupacional, que é a questão material. Né? Uma pessoa está com problema financeiro, você vai observar que ele dá problema no relacionamento, ele trabalha, dá problema no trabalho, ele diminui emocionalmente, pra você ver. É o financeiro que está com problema, mas ele atinge todas as áreas. Todas as áreas. A gente divide por uma questão pedagógica e para a gente poder mapear melhor. Mas o ser humano, ele é integral, ele é uma pessoa. Eu tenho 2 questões do que você já falou, porque eu tô aqui grudado. Você já viu que eu tô grudado no que você está falando. Que eu gosto muito de entender isso. Maravilhoso. Quando você fala a respeito de escrever, eu vou partilhar o que eu vivo, que eu acho que é uma dica importante para quem está me ouvindo. Isso é meu, isso eu não tinha ouvido, não. Na hora que você falou, eu falei, caramba, então eu já faço algo que ajuda, faz sentido. Quando eu deito à noite, eu começo a pensar muito no outro dia o que eu tenho que fazer, eu levanto e escrevo tudo para que eu descanse a mente. Perfeito. Ajuda. Totalmente. Ajuda muito. Para quem tem aí muito pensamento acelerado durante a noite, levanta, anota num papel, deixa o papel próximo ali, deixa escrito. Por quê? Porque você tirou da mente para quê? Eu não tenho perigo de esquecer. Porque às vezes você fica pensando, nossa, eu não posso esquecer de fazer isso. Anota, tira da mente, descanse a mente. Perfeito. Outra questão que você falou, que aí já é uma pergunta. Hoje as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu estou tão cansado, deixa eu deitar aqui um pouquinho, mexer na internet para me descansar. Descansa ou piora? E aí? Televisão. Vou ver uma televisão para me descansar. Descansa ou piora? Tem hora que eu fico assim, não. Conforme que a pessoa for ver, a mente pode até relaxar. Isso é opinião minha, tá, gente? Conforme que a pessoa ver, vai piorar. E aí, tô certo nesse raciocínio? Isso. Eu vou puxar o primeiro ponto que você levantou, que ele é muito importante também. E esse das redes sociais, porque hoje, né, o celular... são coisas nossas do dia a dia. Né? É o nosso tempo, né, o desafio do nosso tempo. A questão de escrever, intuitivamente, você pegou uma técnica de psicologia, que a gente trabalha muito assim, ó. A gente, às vezes, tem uma preocupação crônica. Ela é mais característica da ansiedade, mas a ansiedade anda quase de mãos dadas com o estresse, né? Então, o que acontece? Uma das técnicas que a gente faz é o quê? Eu vou me preocupar por 10 minutos. Você intencionalmente senta, igual você fez. Vou pegar um caderninho, uma caneta e vou me preocupar naqueles 10 minutos. E aí eu escrevo mesmo sobre as minhas preocupações, enfrentando elas de cara. De frente. Exatamente. Principalmente com foco, igual você colocou, de solução. Que dia que eu vou resolver, que hora... né? E coloca. Isso alivia muito emocionalmente, principalmente antes de dormir. É uma técnica utilizada mesmo antes de dormir. Ela é uma técnica de esvaziamento mental e também de autocontrole, no sentido de gestão do outro dia, porque você já está organizando o seu outro dia. Você não chega no outro dia no susto, né? Você já tendo a listinha ali antecipada do dia, você, peraí, já está ordenado. Eu sempre vou falar isso aqui, ó. Estresse tem muito a ver com ordem e caos. A vida já tem... os dois são presentes na nossa vida. A ordem e o caos. Só porque a gente precisa trazer mais ordem. Porque o caos hoje está maior do que a ordem. Então, tudo que organiza, ordena, vai nos ajudar. Sobre o segundo ponto, né? Uma coisa que eu falo sempre. Depois, vocês podem até fazer esse exercício que eu vou passar para vocês.
que é pesquisar no Google, por exemplo, maneiras de se divertir sozinho, um exemplo. Maneiras de se divertir em casal, maneiras de se divertir com os filhos, maneiras de se divertir na família, para você criar um repertório comportamental de variedades, de diversões. Porque às vezes a gente não sabe como se divertir. Fato, verdade. Percebe? Uhum. Tudo na vida a gente aprendeu. A gente tem uma rotina até na diversão. Exatamente, exatamente. A gente acha que é algo intuitivo. A vida não é intuitiva. Aquela hora a gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? Um bebê, ele não nasce com habilidade nenhuma, conhecimento nenhum. Ele vai construindo durante a vida. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que a gente aprende coisas que vão nos ajudar, a gente também tem aprendizados que vão nos prejudicar. Uhum. A questão das redes sociais hoje, o que eu trago? Não tem problema quando é uma questão equilibrada ou o conteúdo que você visualiza, como você disse. Então a pessoa tem que fazer uma autoanálise no sentido de quanto tempo eu estou gastando com isso? Porque lembra, o ser humano é integral. Se isso está tomando 4 horas do meu dia, está disfuncional. Tem um alerta aí, tem que ligar um alerta. Justamente. A gente não pode nem virar, né, o homem da caverna, porque não é o tempo que nós estamos vivendo. A gente tem que estar conectado, mas sempre perceber um equilíbrio nisso, né? E a outra questão é você sempre se perguntar o que você sente. Vou dar um exemplo paralelo e que a gente vai generalizar para esse caso, né? Tem alguns tipos de filmes, por exemplo, que você vai perceber que não te faz bem quando você assiste. Você termina de assistir aquele filme, você termina e fala, parece que eu tô com um sentimento estranho. Não tô bem, parece que esse filme, né, não me fez bem. Outros, você termina e você fala, uau, né? Então a mesma coisa serve para as redes sociais, quando a gente vai descansar. E eu falo sempre para os meus clientes, o descanso ativo tem mais qualidade do que o descanso passivo. Então você vai observar o quê? Quando eu estou numa rede social, eu estou fazendo um descanso ativo ou passivo? Passivo. Eu estou só ali rolando. Absorvendo, passando o dedo. Exatamente. Descansos ativos, eles vão ter efeitos colaterais mais positivos. No sentido de, eu tenho que fazer uma caminhada. Você pode ver, a caminhada, por mais contra-intuitivo que seja, ela descansa. Mas por quê? Eu saio da minha casa, desligo do contexto onde eu estou, vai ser liberado determinados hormônios que trazem bem-estar, eu tenho contato com outras pessoas, eu vejo natureza, eu respiro melhor, a minha pressão arterial vai ser baixada ali, tem alguns estudos que falam que até por 24 horas depois da caminhada. Então, ao invés de eu ficar rolando feed, se eu coloco 30 minutinhos de caminhada, o meu descanso teve uma qualidade muito maior. O mundo é hierárquico, tem coisas melhores do que outras, se você olhar. Então, há descansos melhores do que outros. Melhores no sentido não de simplesmente falar é bom ou mal, melhores no sentido de efeitos que eu crio depois de descansar daquela maneira. Qualidade. Né? E qualidade, justamente. Qualidade, a palavra certa é essa, né? Exatamente. A qualidade daquilo que você provocou para o seu corpo, para a sua mente. Perfeito. Então nós vamos pensar em ilhas de estabilidade, né? Então nossa vida é como se fosse assim. O início do nosso dia, nós estamos saindo com um navio em direção ao fim do nosso dia. Nesse navio, a gente vai encontrar momentos ali onde vai ter tempestade ou o combustível vai acabar. A gente precisa pôr nossa âncora em determinadas ilhas para poder restabelecer o quê? O combustível. Vamos assim dizer. Isso aí é uma teoria do psiquiatra Dr. Saulo Barbosa. E aí, o que vai ser essas ilhas de estabilidade que a gente chama, né? Leitura, oração, escrita, atividade física, meditação. Então, olha para você ver, são todas coisas e tem uma das ilhas de estabilidade que é detox de estímulos, que é justamente dar uma desligada do celular, coloca no modo avião, né? Por 1 hora que seja. Imagina, vou pedir que vocês façam um exercício imaginativo aí em casa. Imagina que você desliga o seu celular 1 hora de prazo e vai para um lugar onde tenha natureza, uma represa. E naquele 1 hora você vai falar assim, eu vou tirar um tempo para estar aqui, para ir para a realidade. Estar comigo mesmo. Exatamente. Né? E perceber aquela beleza daquele ambiente. Né? Tudo que é belo traz estabilidade para a gente, quando a gente vê uma coisa bonita. Né? Tenta imaginar aí montanhas, pôr do sol, nascer do sol, um céu. Né? Então, aquilo vai trazer uma estabilidade. Você desliga 1 hora de prazo. Suave com som.
Oi? Ele tem um canal que é o Voo Suave com Som, que trabalha só com isso, Olha, imagens de olha aí drones, pra você ver. natureza, beleza. Perfeito. E ele Isso. fala, e às vezes um dos momentos que eu falo que é bacana, só te cortando, Ah, fica à eu vontade. entro lá e vou viajar com ele. E realmente é muito Relaxa. gostoso. Exatamente. Muito bom. Depois eu quero até pegar o canal para indicar para meus pacientes, porque tem alguns pacientes que às vezes não podem sair. E aí eu falo para eles, vocês vão pegar o YouTube, né, põe às vezes um foninho e imerge ali. Porque tem vídeos Coisas hoje assim, de boas, né, natureza, de relaxantes, riacho, é coisa bela. Aquilo vai trazer uma estabilidade para sua alma, né? A beleza, ela toca num ponto do nosso ser. Você pode observar, sempre que você vê algo muito belo, que a gente não consegue pôr em palavras. Ele é algo atemporal, vamos assim dizer, né? Aqui fala um pouco de mim na vida pessoal. Existem algumas psicologias que vão entrar nessa questão, mas é um ponto que traz estabilidade. Por quê? Porque a beleza, ela é ordenada, ela organiza, ela passa essa ordenação também para você, né? Que é diferente do caos que a gente vive. Quando a gente viaja, né? Por exemplo, é tão diferente. A gente vai para lugares onde a gente admira coisas belas. O que isso causa no nosso psicológico? Outro exercício, só para você entender o que eu tô falando, né? Faça um exercício agora imaginativo de você imaginar que você está numa sala escura, com um teto baixo, onde você está mais encolhido. Misericórdia. Isso, imagina. Escutando um barulho de uma água pingando e um cheiro que você estranha. Ah, O que credo. acontece dentro de você? Não quero nem imaginar muito. Agora imagina, um lugar organizado, bonito, espaçoso, cheiroso. O que você sente? Então, sim. Olha, só de você falar de verdade, É? eu não estou inventando, não. Você começou a falar da sala escura e água pingando e cheiro. Falei, não é pra mim. Aí, ó, Eu isso. já tento fugir logo desse pensamento, eu não quero entrar nele. Eu prefiro outro. Isso. Da lagoa, da Perfeito. beleza, da claridade, da luz, eu quero é isso aí. Maravilhoso. E isso traz muito equilíbrio para nós, né? Ó, já o pessoal começa a participar aqui, gente. Você tá aí ouvindo, tá gostando? O que você quer perguntar e partilhar, hein? 99998-3199. O Ed de Lagoa Formosa tá dizendo assim: bom dia, João Batista. Nada melhor que começar o dia escutando um bom bate-papo. A pergunta dele: onde eu encontro o livro do doutor? Depois a gente vai combinar, eu vou passar os meus contatos, né? O pessoal que for de Patos, de Minas e Catalão, que eu divulguei aí, pode pegar diretamente comigo. Mas também ele é disponibilizado em um site. Então, para sim. todo o Brasil, se a pessoa pedir, vai chegar na casa dela aí o livro, tá O bom? do Ed, até caso o Ed deseje o livro, até eu mesmo posso levar, porque Lagoa Formosa eu vou lá toda semana, então é tranquilo. Combinadíssimo. Viu, Ed? Se você quiser Então, o livro depois, você me fala que eu peço para ele aqui. O seu já Nós tá na vamos mão. encaminhar. Com o maior prazer. E aí, pode continuar essa... Dentro dessa questão que você estava dizendo, desse trabalho que você aborda, até a gente comentou a respeito do livro, você comentou a respeito de um momento, né, fora do ar, de um momento difícil que você viveu. Isso. E eu acho que nada é por acaso nessa vida. Talvez por ter vivido esse momento difícil, você hoje é capaz de ajudar muita gente. E aí eu quero que você fale disso e já entra aí no assunto do livro que você escreve, Combinado. né? Porque eu acho que é importante a gente... Já fica combinado outro dia de você voltar. Viu? À vontade. Adorei já a conversa até aqui, muito bom, mas já fica combinado a gente marcar outra data para nós estarmos falar tranquilo do assunto, precisar Combinado. quantas vezes for necessário. Certo. O assunto é estresse, você viveu momentos difíceis na vida, você escreve um livro, e aí? Aonde tudo isso nasce, aonde tudo isso se encaixa e como você consegue fazer tudo isso hoje em prol das pessoas no seu trabalho? Certo. A questão que eu vou trazer é no sentido de narrativa, que Sim. a gente já vinha conversando, né? O ser humano, ele é um ser que narra histórias. E a gente pode narrar de uma certa forma ou de outra. A mesma história pode ser narrada de formas diferentes. Totalmente diferente. Se você tiver, por exemplo, em uma sala e acontecer um fato, e você perguntar às 10 pessoas que assistiram, cada uma vai narrar aquela questão de uma forma. Eu até brinco com os meus clientes, né? Se tem ali uma briga na sala, você vai ver que todo mundo projeta o que tem dentro de si. Algumas pessoas vão torcer para que a briga piore, outras vão tentar que ela melhore, outras vão lembrar de experiências de briga que elas tiveram, ou seja, tem uma narrativa acontecendo dentro de cada um, né?
E aí, por que que eu entro nesse assunto, né? Hoje, eu consigo narrar a minha história olhando para trás. Porque na época que eu passei, por tudo que eu passei, eu tinha uma certa visão. E várias pessoas também que viram eu passando por aquilo, elas narraram conforme a história delas dava para elas ver, né? Até onde elas conseguiam ver, elas narravam. Então, eu passei por um episódio de transtorno bipolar, de mania, psicose, por 3 dias. E depois fiquei 6 meses de depressão. Esse episódio veio a repetir depois, porque eu suspendi o medicamento e ele repetiu. E agora eu tô com quase 4 anos que eu tô estabilizado, que a gente chama. Porque o transtorno bipolar não tem cura. Eu tomo o medicamento à noite certinho. Só que o segredo para o transtorno bipolar, assim como para várias psicopatologias, se não todas, é qualidade de vida. E qualidade de vida é o tratamento do estresse. Né? Que é olhar isso tudo que a gente já conversou até agora e que a gente vai continuar conversando. Então, quando eu tive essas questões, eu tive que refazer a minha vida, narrar ela de uma forma diferente, aprendendo outras questões. Então, o que eu observo? Eu comecei exercício físico. Na época, igual algumas pessoas podem estar me ouvindo e falar assim, nossa, é tão difícil começar o exercício físico. Na época, eu comecei dança, porque eu procurei ser, qual vai ser o mais barreira baixa para entrar, né? Porque eu pensava, se eu ir para musculação é difícil demais, que eu depressivo, né? Não vai querer quase nada. E a dança eu divertia, via gente, eu olhava no espelho, eu lembro que tinha vezes que eu olhava pro espelho e falava assim, eu tô aqui por você. Não sei como, mas eu tô aqui por você. E aí eu fui vendo, entrosando, a gente vai melhorando, né? E aí foi a questão também do estudo, que eu me encontrei, que eu contei para vocês, né? Os 2 psicólogos que eu vou sempre honrar eles até o último dia da minha vida, é o Lincoln Paul Bell e o Pedro Rodrigues, que foram professores que eu encontrei, que me ajudaram a sistematizar tudo aquilo que eu estava vivenciando, e a melhorar, amadurecer, crescer, desenvolver. E aí tudo aquilo que eu aprendi e apliquei na minha vida, eu falei, por que não passar para frente? A minha irmã escreve, ela é escritora. E aí ela já tem uma média de 4, 5 livros, e ela um dia falou para mim, você topa escrever um livro? Eu te ajudo. Olha. E aí nós escrevemos esse livro. Esse livro foi escrito com a ajuda de inteligência artificial. A gente puxava ali os principais tópicos, né? E eu ia desenvolvendo nesses tópicos segundo a minha experiência de vida. Tanto experiências pessoais, quanto a teoria que eu tinha aprendido. Então a gente pegava lá, na inteligência artificial, a gente puxa os principais tópicos, né? Eu escrevia colocando conteúdo e a minha irmã trabalhando a questão de escritora, né? No sentido assim, dando coesão, coerência para esse texto, até sair o livro final. E aí esse livro tem uma base que hoje, eu falo assim, a gente tem que pensar até projetos futuros, né? Porque ele foi tipo um solo, uma base. Hoje, eu relendo ele, eu falo assim, aqui eu poderia puxar... Tem como puxar outro aqui na sequência. Psicologia e ser humano é isso. Uhum. Psicologia e ser humano. Hoje eu estava refletindo antes de vir, algumas coisas, né, que a gente ia trabalhar. E eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, ó, ser humano, você vai imaginar como uma raiz que desce. Você vê a raiz, ela começa num ponto. Mas se você vai puxando, olha o tanto de caminhos que aquela raiz abre. E ela vai abrindo outro e vai abrindo outro. Então é uma coisa fenomenal, incrível. Por isso que as pessoas são apaixonadas, né? Em psicologia, quando a gente fala, algum dos temas aí que quando você conversa na mesa, todo mundo fica vidrado. Porque o ser humano é muito complexo, é muito grande. Então, assim, é aquilo que eu falei pra você. Eu falo 24 horas de psicologia. Quem não gostar de psicologia não fica perto de mim, não. Então nós vamos ter que ser mais amigos. Combinado. Esse é um prazer. Ó, aqui no livro, eu vou só trazer o resumo aqui no final, que eu acho que é interessante. Certo. Ele diz o seguinte: se você já se sentiu sobrecarregado pelo estresse, não está sozinho. O estresse é uma presença constante na vida moderna. E se tem uma coisa que aprendi enquanto profissional da saúde mental é que o estresse não escolhe vítimas. Em uma sociedade onde demandas implacáveis nos mantêm em constante tensão, é hora de desvendar estratégias práticas para lidar com essa realidade. Em meio a estatísticas impactantes, 70% dos brasileiros são afetados pelo estresse e pós-pandemia.
Esse livro revela, aqui está menos 70 ou é 70? 70%, né? 70%. É que apareceu um traço e eu fiquei na dúvida aqui. Esse livro revela como situações simples e complexas podem ser gatilhos para a tensão. Como lidar com o estresse? Este guia é seu companheiro para a jornada de reconhecimento das fontes do estresse, técnicas de relaxamento e a adoção de hábitos saudáveis. Seja você um profissional sob pressão ou alguém em busca de paz interior, este livro oferece um mapa acessível e eficaz para uma vida com menos estresse. Prepare-se para abraçar uma nova abordagem e trilhar o caminho para uma vida mais serena e equilibrada. Você merece. Show! Eu já estou curiosíssimo para começar a ler o livro. Eu já vou ficar daqui a pouco no compromisso que eu tenho ali de estar apenas presente. Eu já vou começar a ler ali mesmo. Combinado. Cara, é muito bom, Sebastião. Eu fico muito contente. Eu queria que você, se você quiser falar um pouco mais sobre essa questão do livro, sobre essa questão da abordagem. Por exemplo, hoje você trabalha com atendimentos online. Isso. Por exemplo, o pessoal que está nos acompanhando de outras cidades podem ser atendidos por você. Justamente. De início, poderia até falar, mas eu gosto de olhar para a pessoa, de ver. Mas você estava me contando, desculpa, minha voz está falhando aqui. Mas você estava me contando que tudo isso cresceu de uma forma muito grande no seu trabalho no pós-pandemia. Justo. Né? E também na mudança de cidade, porque aí as pessoas que você acompanhar, você continua acompanhando, porém online. Isso. E o que você pode dizer sobre essa abordagem, sobre esse trabalho online, o resultado que tem dado e também contando às pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe tem alguém precisando nesse momento, já deixe o seu contato, já fique à vontade para trazer as pessoas para conversarem com você. Acho que isso é importante. Você me disse algo sobre um grupo também, parece, né? Isso. Conta também para nós isso um pouquinho, fica à vontade. Não, certinho. Então, o online ele tinha um certo preconceito, até mesmo na psicologia. Se a gente falasse, por exemplo, de atendimento online há 5 anos atrás, dentro da faculdade, quase ninguém aceitava. Somente aqueles que tinham uma visão mais de longo prazo, de percepção, né, que aceitavam. Então muita gente era contra, e aí veio a pandemia, teve que se ajustar. E estresse tem tudo a ver com isso, né? Ajuste, flexibilidade. Então, na pandemia foi quando eu comecei já a fazer o atendimento online. Eu também ficava em dúvida de como ia ser, mas uma das estratégias do estresse é a gente ir e testar, né? Uhum. Então, sempre que alguém fala assim, mas o online, será que vai dar certo? Eu falo, vem, testa. Vamos fazer um teste. Exatamente. Hoje, a minha mãe e meu pai moram em Catalão, um exemplo, né? A gente conversa a maioria do tempo por chamada de vídeo. É claro que a gente queria estar presente, só porque a chamada de vídeo mata muita saudade. Já ameniza. Então, demais. Então, um atendimento online, o que eu falo hoje? Se é um caso grave, né, gravíssimo, eu aconselho presencial. Então, vamos falar assim, nós estamos falando de uma depressão grave, gravíssima, questão de autoextermínio, a gente vai levar o transtorno de personalidade muito grave, é interessante que se faça presencial. Agora, se for algo que tem que ser trabalhado, que é mais leve, moderado, essas questões de cotidiano que é ligado ao estresse, relacionamento, gente, é maravilhoso. É um trabalho que eu falo assim, tem clientes meus que relatam que foi assim, a transição foi, alguns foram passando e fazendo híbrido. Então fazia o quê? Ia um pouco no consultório presencial e outros online. Então foi uma transição tranquila. E alguns pacientes, eles resistiram até o último segundo, tipo assim, para não ir pro online, né? Aí quando eu mudei para a Patos, eu falei assim, agora ou a gente encerra o tratamento, porque não vai ter como eu vir, ou vai pro online. E aí aconteceu casos onde eles foram pro online e depois falaram assim pra mim, por que eu não fui antes pro online? Porque você estava contando que você morava em Catalão, foi morar depois em Caldas Novas. Isso, eu fiquei 3 anos em Caldas. Aí você ia uma vez por mês em Catalão. Uma vez por semana. Uma vez por semana, Isso, desculpa. na quarta-feira, eu ia de manhã e voltava. E aí quando vim pra Patos, não teria como ir pra Catalão. Lá em Caldas mesmo, não tive paciente nenhum lá, que eu só tinha os pacientes de Catalão e fora. Né? Hoje eu atendo pessoas aí até de fora do Brasil, o online traz essa facilidade pra gente, né? Então, todos que quiserem fazer essa experiência, fiquem à vontade, porque é maravilhoso, tá bom? E tem os meus projetos online também que eu realizo. Agora, igual, por exemplo, a questão do desenvolvimento do livro, são ferramentas que a gente gera de alternativa. Por quê? Uma psicoterapia, ela não é para todo mundo. Uma psicoterapia é um processo que ele como que eu vou dizer?
ele é o mais alto da psicologia em questão de profundidade. Um exemplo, esse livro de estresse, ele não pode ajudar determinadas pessoas que têm um nível de estresse ali que eles conseguem já manejar com o que o livro oferece. Muitas pessoas vão ler o livro e falar, nossa, isso aqui eu já me organizo. Agora vão ter outras pessoas que vão falar, não, Sebastião, eu preciso de um acompanhamento individualizado, porque com isso aqui que você me passou no livro não consegue. Então eu disponibilizo como que se fossem escadas, onde cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, ela vai estabilizar em algum degrau. E aí eu estou fazendo um desafio agora. Esse desafio é o primeiro, eu não sei de quantos. Muito bom. Esse primeiro, a gente está com 130 pessoas do país inteiro, fora do Brasil, e o tema dele é autoconhecimento e autogestão do estresse. Então foi o primeiro. Os outros temas que eu pretendo trabalhar: autoestima e estresse, mentalidade e estresse, que a gente vai trabalhar o pensamento, a regulação emocional, trabalhar as emoções ligadas ao estresse, resolutividade de problemas e enfrentamento diante do estresse, imunidade social, que é a capacidade da pessoa viver a vida dela segundo os termos dela. Que é assim, hoje, às vezes você escolhe, por exemplo, isso faz sentido para mim. Se você não estiver prejudicando a você mesmo e os outros, uma pessoa não tem autoridade, às vezes, para decidir. Só que algumas pessoas ficam inseguras diante disso. Isso gera muito estresse. Então, é a capacidade da gente colocar limite, falar não, saber se relacionar melhor, é esse tema. O sétimo é o autocontrole e estresse, que tem tudo a ver, né? Sociabilidade e estresse, que é as relações, né? Todas aquelas que a gente falou e outras mais, né? A questão da nona habilidade, que é o hedonismo responsável, que é variedade de diversão. Só porque olha o termo, ó, hedonismo responsável. Eu me divirto com responsabilidade, sempre analisando as consequências que tem dessa minha diversão. Aquilo que a gente começou a conversar, tem consequência negativa para mim ou para os outros? Então não vou fazer. E o último, a sensibilidade social, que é orientação ao outro. Todas as habilidades psicológicas, elas são como moedas. Ela tem cara e coroa. Um exemplo. Se eu tenho a autoestima muito alta, em excesso, e não tenho sensibilidade ao outro, eu viro um narcisista. Você vê, autoestima, que era uma coisa boa, se torna negativo. Se eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade social, ou seja, eu sou orientado ao outro, mas eu não cuido de mim, eu tenho habilidade zero, eu viro uma pessoa o quê? Sem um ego, sem uma personalidade. Porque eu dissolvo meu ego em todas as personalidades que estão à minha volta. Então, todas as habilidades que a gente vai desenvolver para lidar com o estresse, ela é cara-coroa. Eu vou pegar uma habilidade de cá e encaixar com outra para gerar o equilíbrio. Que o ponto do ser humano é esse equilíbrio, né? A gente dominar paradoxos, né? E essas 130 pessoas, elas estão o quê? Num grupo? É um grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Isso. E eu passo áudios diários. São 10 dias, né, que eu coloco. Cada dia é desenvolvido um tema. Aí eu mando um áudio de mais ou menos 15 minutos e um texto em PDF com um resuminho daquele áudio, né? Inicialmente esse primeiro foi gratuito e os próximos também eu acredito que serão, mas neles também eu ofereço, tipo assim, divulgo serviços e outros produtos que eu tenho, como o meu livro, claro, a terapia, né? E eu penso mais pra frente criar também mini cursos, um exemplo, igual por exemplo de estresse, né? Imagina, um mini curso aí com 10 aulas de 20 minutinhos ali, a pessoa pegando ferramentas da psicologia de ponta. Muito interessante. Né? Muito. Aquilo pode ajudar muitas pessoas. E pro né? pessoal, já tem mais gente compartilhando, a Maria, João, eu também quero o livro ou contato para me adquirir. Então, ótimo. Como é que o pessoal faz para entrar nesse grupo, para você dar esses caminhos, esses apontamentos, onde você está com o livro à disposição? Inclusive, depois eu quero até, quem sabe o nosso amigo Wendel, lá do Mini Shop, pode disponibilizar o espaço para você colocar o livro lá. Vou ver isso com ele por você, faço questão. O Wendel é um cara muito bacana e o Mini Shop é parceiro nosso aqui. Quem sabe você pode colocar lá como ponto de referência para que você possa estar aí divulgando seu trabalho e as pessoas adquirindo, porque eu acho que é muito importante. Mas enquanto isso, onde elas podem encontrar o livro? Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu tô lá como Sebastião de Freitas, né? Se colocar o arroba, é arroba Seba com H de Freitas, tá bom? Arroba Seba
Isso, Sebah, S-E-B-A-H, de Freitas, tá bom? Tá embaixo aqui. Isso, vai Vai colocar colocar aqui. no canal do YouTube Palavra de Esperança, vai sair lá Perfeito. o link, tudo direitinho. Isso, e eu vou passar também o contato do meu consultório. Quem quiser anotar, e vai ficar no link do YouTube também, né? É 64, que ainda tô com o número lá de Goiás, né? 999-81-8525. Então é só me mandar uma mensagem que eu passo para vocês aí os projetos que eu tô fazendo, a questão do livro, e a pessoa participa de um grupo onde eu vou atualizando ela ali semanalmente, os meus movimentos, e quem quiser acompanhar, fica à vontade. 649 Deixa eu só pegar aqui rapidinho que eu não tenho decorado. 64999-818525. Ok. Ó, Tá gente, bom? anota aí. 649-9981-8525. Isso. Tá bom? Você fala diretamente com você? Diretamente comigo. Diretamente com o Sebastião, Isso, tá? Que aí vocês vão Sebastião ter Freitas. todas as informações a respeito do livro, como vocês fazem para adquirir, todas as informações necessárias ele vai passar sobre esse grupo do WhatsApp. Quem sabe também você nesse momento você precisa aí de um acompanhamento, ele vai te direcionar, marcar o seu horário, tudo aqui nesse contato, né? Então, eu tinha notado, durante, olha, você falou uma expressão e nosso tempo está acabando. Nossa, falta 5 minutos, meu Deus. Mas eu não queria deixar sem falar, até porque está muito em evidência. Existe um filme que eu e minha filha, nós lá em casa gostamos muito, que quando fala das ilhas não tem como não citar Divertidamente. Isso. Né? E foi lançado 2 agora. Aquele livro tem muito a ver com essa questão dessas ilhas, desse porto seguro, desse ato de entender que nós somos compostos por várias ilhas, Totalmente. até famílias, né? No Isso. sentido que tudo isso compõe esse grande contexto que somos nós. Justamente. Eu sou apaixonado com o filme, né? Nossa. É um desenho que eu dei risada Incrível, e né? que eu fiquei assim encantado com o que ele apresenta. E Né? o 2 agora aborda a adolescência, é muito legal. Agora muito vai bacana. abordar a adolescência, muita coisa. É isso mesmo, nós somos compostos por tudo isso. Isso, justamente. Comecei a assistir o primeiro de novo, porque eu e minha esposa estamos querendo ir no cinema assistir o 2, né? Falou, vamos assistir um para dar uma relembrada, né? E aí ela fala, eu acho que ela pensa até assim, nossa, é chato demais assistir perto do Sebastião. Vai analisar. Porque passa uma cena, eu falo assim, isso aí é o inconsciente. Ó, isso aqui é Você vai analisar, não vai? Então assistir perto de você não vai ter graça, Não tem graça. Vocês foram no cinema, eu acho que vai ter. Eu vou fazer minhas anotações, depois eu termino e passo, né? Alguns clientes estão comentando também comigo. Então, assim, é um filme que quem assiste ele e tem um conhecimento de psicologia, você percebe ali 1000 coisas. Nossa. Mil coisas. São detalhes que vocês não acreditam. Igual teve um agora que eu vi esses dias, uma análise, e falei assim, gente, que fenômeno, né? Porque para lidar com a raiva, tanto com a ansiedade, ou qualquer emoção que seja mais desagradável, a gente vai falar de respiração. É a habilidade-chave. É você respirar melhor. E a psicologia tem 1000 ferramentas de respiração diferentes, né? E aí quando você vê o filme, a ansiedade e a raiva não tem nariz. Ou seja, quando eu estou ansioso ou com raiva, eu não estou respirando bem. Quando eu respiro Esse detalhe melhor. eu não prestei atenção, vou prestar. Isso, A raiva e a ansiedade não tem. não tem nariz, porque ela tá falando de uma técnica que quando eu estou com raiva e Bacana, respiro bacana. ou ansioso, Nossa. eu melhoro. Outra questão, né? A tristeza é azul. A alegria amarela ali, vamos colocar. O cabelinho da alegria é azul. Ou seja, não existe... Lembra daquela frase do Viktor Franklin? Não, o sofrimento é uma parte inerente do ser humano. Então até a alegria no filme tem o cabelinho azul que fala de tristeza. Até porque, por exemplo, o primeiro filme é a luta da alegria é que a menina ficar só alegre. Justo. E no final ela percebe que era Precisa importante também a tristeza. Perfeito. Tinha... E as duas juntas é melhor ainda. As duas Justamente. juntos era melhor ainda, Ó, né? eu falo pra vocês, se a gente fosse desenvolver esse assunto aqui agora, a gente rendia 3 horas de prazo, tá? Nós Que vamos ter que marcar outro Isso. programa, A porque gente eu chama isso adoro de esse easter assunto. eggs, né? Que eles vão colocando nos filmes, você vai percebendo. Justamente. Muito legal. Porque o que acontece? Todas as emoções, sem exceção, são mensageiras. Então a gente não... nenhuma emoção é interessante você rotulá-la como negativa ou positiva, porque ela está trazendo uma mensagem para você. Ou seja, vou dar só um exemplo, a raiva. Você sentiu ali com raiva. Se você se perguntar assim, ó,
Por que eu estou com raiva agora? Você vai perceber que tem um conteúdo ligado à injustiça. Você foi injustiçado de alguma forma ali. Então, todas as raivas, elas estão trazendo. Se você perguntar para a emoção qual que é a mensagem que você quer trazer, ela te entrega e ela ameniza. Olha só. Agora, se a gente fica Caramba. assim, não posso sentir raiva, é a mesma coisa de um carteiro chegar na porta da nossa casa e a gente bater nele, fazer é ruim demais, te odeio. E eu falo assim, só vim trazer uma carta, meu querido. É as emoções. Muito interessante. Carrapista participando. Bom dia, meu amigo. Legal o programa de hoje. Parabéns. O Edmundo, parabéns pela entrevista. Muito construtiva. Gostaria de adquirir o livro também. Depois passa o contato dele. Repetindo o contato para quem quer adquirir o livro, para quem talvez precise aí entrar nesse grupo do WhatsApp para receber aí algumas orientações. São diárias. São diárias. Orientações e aí, diárias. São projetos com início, meio e fim. Então, como é ótimo. 10 dias, né? São 10 dias direto, aí tem uma pausa, mas o grupinho mantém. Porque aí o grupinho eu vou Trabalhar outros manter. aspectos. Justamente. E avisa também quando é o próximo desafio. O Muito meu bom. projeto é... Aí depois eu vou entrar em questão, por exemplo, estresse e relacionamento, estresse e trabalho. Sempre o ponto é estresse, mas ramificando para algum aspecto do ser humano. Já tem liberdade de me adicionar lá. Se não me adicionar, eu vou cobrar. Combinado, Me então. adiciona. Chegou lá, Certinho. João, tô no grupo aqui. Porque eu não tô entrando em muitos grupos não para evitar o estresse. Mas Isso. esse eu quero. Boa estratégia, viu? Esse eu quero. 64 99981 8525. Você pode mandar, o pessoal pode mandar mensagem? À vontade. 64 99981 8525. Você vai saber sobre o livro Menos Estresse, Mais Saúde. Gente, nosso bate-papo hoje foi com o Sebastião de Freitas Júnior, psicólogo, escritor. Ô Sebastião, foi realmente um grande prazer. Você não tem noção da alegria que eu tô dessa conversa. Eu quero que você volte aqui novamente. Eu já tenho algumas entrevistas aí agendadas até agosto. Como você, no dia que a gente conversou a primeira vez, até a Rosa falou assim, não, chama ele não, vou chamar, mas é porque eu tenho muita entrevista marcada. Tá Mas certo. assim, eu quero novamente que a gente bate esse papo, porque o intuito do programa é exatamente isso. Nós temos que abordar assuntos e de uma forma tranquila, 30, 40, 50 minutos, o que for necessário, para contribuir com quem está do outro lado, né? Eu acho que ser um programa só para trazer pergunta e resposta, eu não tenho interesse. Mas se é um pergunta que vai, se é um programa que vai somar a vida das pessoas, eu digo que na vida, nas palestras que eu falo, eu sempre faço, eu sempre digo assim, gente, eu não vim trazer receita de bolo. Perfeito. Eu vim colocar interrogações. Justo. Porque eu acho que nós somos um povo muito acomodado, a gente quer resposta muito rápido. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, não, mas eu achei que você ia falar assim pra mim, faz isso. Eu falei, não, mas aí, primeiro, cada vida é uma vida. Cada pessoa é uma pessoa, eu não posso ser irresponsável a esse ponto. Eu tenho que fazer você pensar. As escolhas e as decisões é com você, Perfeito. não é minha. Perfeito. Então acho que se o programa ele começa a provocar interrogações, se o programa faz a pessoa, nossa, isso que eles falaram lá hoje, eu estou vivendo. Se isso leva as pessoas a depois te liga, porque eu acho tão bonito quando as pessoas procuram a questão espiritual, mas a gente diz para elas assim, olha, é importante rezar, é importante orar, é importante viver sua fé, mas procura um psicólogo, Isso. procura um bom profissional, porque ele, associando tudo isso, aí você diz dos 5 pilares, né? Justamente. Eu acredito que isso faz com que as pessoas sejam mais saudáveis, Perfeito. mais felizes. Então, se o programa pode provocar isso nas pessoas, é para isso que ele existe. É para isso que nós estamos aqui. Isso. Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, fique à vontade. Então, o que eu digo é assim, você falou que eu não sei a alegria que você está sentindo, né? Mas vou falar para você que eu sei porque eu também sinto. É uma emoção compartilhada, né? Tanto de estar aqui, quanto todos vocês que estão ouvindo. E para finalizar, eu vou só colocar aí uma reflexão, como você bem disse, né? As perguntas, elas abrem, as respostas fecham, né? Então, eu queria que vocês imaginassem agora, seria a última coisa que eu ia trazer, como se a nossa vida tivesse ficado totalmente branca. Fosse tirado tudo. Nossos pensamentos, memórias, pessoas e etc. Tudo branco. Um ser supremo tirou. Tudo. Só que aí, você tinha a capacidade de refletir o que você queria colocar de volta para construir a sua vida. Então você vai trazer cada aspecto que antes, às vezes, você até reclamava, mas que você vai construir a sua vida. Então, o meu trabalho, a minha família. Só porque como na vida tudo é equilíbrio, não tem jeito de trazer só a parte boa.
para cada coisa boa que você trouxer, você vai fazer o compromisso de tolerar e aceitar algum desafio. Então, para mim trazer minha família, eu vou aceitar os desafios que essa família tem. E aí eu quero que você para pensar. É melhor estar no nada, no branco, no não ser, ou na vida que você tem hoje? Caramba. Muito bom. Muito bom. É. Eu tô aqui tentando imaginar cada uma das cenas, tirando tudo branco. E aí eu pensando, mas eu não posso ficar sem isso. Ele ia falando, eu ia É pensando. importante. Imagina você correndo para um lado, sem fim, tudo branco. Tudo Você branco. corre para o outro, tudo branco, Tudo sem sem- memória. tudo sem... vazio. Tudo. O meu passado. Porque aí você vai perceber que uma pessoa que tem personalidade não é aquela que nega a história dela, mas a que integra e traz uma narrativa maravilhosa. Assim como encara nós de- conversamos antes. E encara de frente. Justamente. É o segredo. Tem mais participações. Vamos lá. Hélio Nunes. Bom dia, João Batista. O programa sobre psicologia é muito bom. João, minha filha, que é psicóloga, o contato dela é Lilian Souza, o dom de ser livre. Mora na Austrália, pede Sebastião para entrar em contato com ela para serem amigos. Olha só. Manda o contato dela aí depois para mim passar para ele, tá? E a Eliane participando com a gente por aqui, deixou o seu áudio. Bom dia, Eliane. Bom dia, João Batista. Bom dia, Sebastião. Segura ele aí, João Batista, mais um cadinho. Nossa, que prosa boa. Estou aqui com meu marido tomando um cafezinho. Pensa. Não, aqui não tem estresse não, mas ó, bom demais. Quero o livro, quero entrar no grupo. E tenho certeza que é um grupo VIP, porque parabéns, viu, João Batista? Que prosa boa. Que bom, Eliane. Que bom que você gostou. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, porque realmente foi muito boa. A prosa boa, o tempo voa, já é 7h55. Meu Deus do céu. Sebastião, obrigado. Bom dia. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Vocês também. E quero um agradecimento especial até por esse áudio, né? Que enche o coração. Tá? E por todos vocês que dedicaram esse tempinho aí para estar me ouvindo. Muitos foram chamados, né? Mas alguns aí ouviram e eu fico muito feliz. Que bom. Obrigado. Foi nada. 7h55. Rapidinho eu volto para fechar o nosso programa nessa manhã. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó Restaurante e Pizzaria. Siga-nos no Instagram, @xodó.lf. Ericel Reparo Avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Vivência Contábil, 34 99716 4649. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança. Yeah.